momento, o tema que se segue é sobre o combate à pobreza nas comunidades pastoris do sul de Angola, que será tratado pelo Padre Pio. O Padre Pio é Momuila, nasceu no Chipingo, província da Huila. Atualmente é docente em Sociologia Geral e Sociologia da Educação no Instituto Superior de Ciências de Educação, ISCED do Lubango. É pároco de Nossa Senhora de Fátima, do Chiange, nos Lambos. É também coordenador da plataforma do jornal In Practice, que envolve Angola, Namíbia, África do Sul e Moçambique sobre questões de abordagens transacionais e o direito à memória coletiva no pós-conflito. É ainda presidente da Associação Construindo Comunidades, ACC, que é uma associação que visa defender o direito à terra e ao meio ambiente e que está credenciada como observadora junto da União Africana. Eis então Padre Pio, que muito amavelmente aceitou o convite do mosaico. A vossa atenção. Muito obrigado. Excelências, senhores arcebispos e bispos, as nossas queridas irmãs, nossos estimados leigos, estamos no ano do laicado, e a todos os participantes convidados, eu vou, enfim, tentar usar uma linguagem muito coloquial, terra a terra, para poder termos alguma compreensão sobre o que vou dizer. Primeiro, não vou apresentar soluções, vou tentar caracterizar um pouco, em três aspectos, a vida, diríamos assim, das comunidades agropastoris e as chamadas nuances de pobreza. Também darei uma outra visão das comunidades como possuidoras de imensos recursos não explorados. Então, em primeiro lugar, queria dizer que em Angola as questões identitárias, as questões de pertença, as questões de memória coletiva não estão suficientemente aprofundadas. Classificam-se as chamadas comunidades pastoris em duas vertentes, o que ainda assim é insuficiente. Temos os agropastores, aqueles que praticam a agricultura e a pastorícia. Praticam a pastorícia combinada, articulada com a agricultura familiar. Destes três grupos, os essencialmente agropastores, podemos caracterizar os Oranhaneca, os Ogamba. Estes dois grupos são essencialmente agropastores. Enfim, podemos igualmente adicionar importantes secções de populações que vivem no Planalto Central, o submundo. Eu, desde criança, sempre fui pastor, sei pastorear o lado. Enfim, um subgrupo da comunidade enganada chamado Nimba, subgrupo, também são agropastores. Enfim, e isto vem quase até aqui ao Kwanza Sul. As pessoas que gostam de gado e utilizam o gado para a prática da agricultura também se podem, de certa maneira e por extensão, incorporar-se nesta caracterização dos agropastores. À medida que caminhamos para lá profundo, para o sudoeste, lá para o Namibe e na fronteira entre Namibe e Cunene, Huila e Cunene, nós encontramos os povos estritamente pastores. Estas são as chamadas comunidades rigorosamente pastoris. E estas comunidades são, sobretudo, os Kuvale, os Hakabona e os Himba. No entanto, a nossa
a antropologia não avançou tanto, nós não temos escolas, enfim, para rigorosamente dizer onde que começa um grupo, onde termina outro. Por quê? Porque a dinâmica da ligação destes grupos todos, desde o Planalto Central, a faixa do Benguela, a Huila, Namibe Cunene, é intensa, desde os tempos pré-coloniais. Enquanto o Planalto Central precisava de gado, ia às zonas dos pastores buscar o gado, não é? As populações da Huila, do Namibe e do Cunene, transacionavam com o Planalto Central os cereais. Sempre foi assim. Os que se recordam, ninguém estava lá, mas com certeza ouviram dizer, da grande fome que ocorreu depois, entre 1914 e 1915, e que permitiu o general Pereira Dessa, que vinha de Moçambique, derrotar Mandume. Ele vinha de Moçambique, tanto em luta com o rei Ngumbunhana, atravessou a Val, o rio Cunene, ali no Xangongo. Então foi nessa altura que houve uma grande fome. Onjala e Yahuia. Então Onjala e Hululu, não é? Essa grande fome. E foi nessa época que o comércio da borracha no Planalto Central caiu, a partir de 1908, desculpe lá, estou adiantado um século, quando as comunidades do Planalto Central começaram agora a desenvolver a agricultura alternativa em tempo seco. As chamadas NACAs começaram a se desenvolver em grande plano a partir dessa altura. Sem deixar de apontar que o rei Kwikwi, não é, eventualmente por causa das grandes caravanas que ele mandava para o interior, chegava até a Tanganyika, até o Zanzibar, enfim, conseguiu implementar técnicas de irrigação utilizando as varas. Então, estes são chamados grupos, enfim, uns são mais pastoris, outros são agropastoris intermédios, outros são mais agrícolas, não é? Mas não deixam também de usar a componente da pastoriça. Também para dizer que, de facto, eu não sei, Jamila, quanto tempo tem, não? Ainda E também estou preocupado para não cansar as pessoas. Está bem. Para dizer que, em princípio, o sistema pastoril assenta, não é, sobre o gado. O gado, especialmente o gado bovino, é o centro, diríamos assim, da estruturação, da construção social, não é? Da construção dos códigos de grupo, portanto, do sistema pastoril. Sem o gado, o sistema pastoril desaparece. E, eminentemente, o gado bovino, que serve não só para o consumo, e não só para a atração para a lavoura e para o transporte, mas também para o prestígio social. Nas grandes festas, quando se reúnem os pastores, tu ali notas, quem não tem gado não pode entrar na casa de Ocombo. Quem tem gado entra. Então tu começas a ver as estruturas ou as carcaças em termos de chifres que o sujeito tem, se demonstra na dança. Quando fala assim, significa que ele tem gado com chifre assim. Quando faz assim, os chifres foram assim. Quando faz assim, foram para aqui. Quando faz assim, também foram assim. Esse gado de estimação, ele não mata, sem separar. Ele sentir-se bem. Cada vez que o gado vem do pasto, ele fica aí à porta, contemplar o gado e começa a cantar. É verdade. Então, este é o, diríamos assim, o sistema pastoril que tem não só uma representação economicamente importante, mas uma grande representação, diríamos assim, social, de Estado. Eu queria fazer uma demonstração, se vou encontrar. Vamos lá ver se vamos a tempo de encontrar uma demonstração para vocês ouvirem o canto pastoril, chamado Chinchita. É verdade. Vamos lá ver se consigo apanhar alguma coisa, só para ter um cheirinho. É um canto, não é, invocativo de grande envergadura.
Um pequeno cheirinho para caracterizar este sistema. Como vocês ouviram, uma das evocações que ele faz, ou quando a compacta, quer dizer, a benguela, não é? Para significar o quão estes grupos, não é, circulam, não é, há muito tempo, se relacionam uns com os outros, não é, enfim, em tempos imemoriais. Ora bem, fiz uma brevíssima caracterização, diríamos assim, do sistema pastoril. Entraria agora, diríamos assim, nos chamados recursos locais. Eles, naturalmente, têm os chamados recursos naturais, não é? Que existem no solo, é o gado, enfim, é o meio ambiente, são as frutas naturais, é a água, são os insetos, a área da apicultura, os insectos apícolas, etc, etc, tudo que se apanha no chão, enfim, é verdade. E então tem tudo isso como parte do seu meio ambiente. O gado, como dizia eu, não só meio de vida, mas também parte da própria identidade comunitária e pessoal. Realmente, de acordo com as estimativas, infelizmente nós não temos ainda uma estatística atualizada. Fizemos o censo para as pessoas, acho que seria bom que se planeasse um censo para os animais, mas estimam-se 90, quer dizer, que a comunidade deve ter acima de 96% de toda a carga bovina do Sudeste. É muito caro, é muito recurso. É verdade que tem havido pescas, esta seca diminuiu imenso, mas ainda assim vê-se muito gado. E a técnica que eles utilizam, portanto, é uma técnica que se baseia na chamada mobilidade. A mobilidade é a pedra angular do pastor. Ao contrário do fazendeiro que cerca, o pastor baseia, diríamos assim, a sua, enfim, o seu sistema pastoril na mobilidade. Eles têm o pastoreio ordinário, que eu acompanhar o gado diariamente, do curral para a zona mais próxima do pasto, e a transhumância. Infelizmente, o erro que se comete muitas vezes é o de quererem caracterizar as comunidades pastoris como sendo nômadas. O nômada é mais ou menos aquele que anda de um sítio ao outro, sem, digamos assim, um perfil determinado. Estas comunidades não são nômadas, são transhumantes. Elas saem lá dos sítios onde estão. Portanto, os homens deixam o seu quimbo, não é? E vão às zonas de transhumância. O que é transhumância? É este movimento que permite ao gado, uma vez ao ano, mudar de tipo de pastos, mudar portanto, o ambiente e ao mesmo tempo fazer suplementação mineral. A suplementação mineral, aquilo que nós quando pastávamos chamávamos oriquela ou então pocimo. O pocimo quem já pastou gado sabe que quando o gado começa a lamber no solo é porque aí tem alguma coisa salgada, tem alguns sais. Então, nessa altura, lá onde é o destino da transhumância, o terreno também é fértil desses sais minerais. Eles vão lá para agosto e quando retornam às suas áreas entre janeiro e fevereiro, se chove bem, as novilhas já preparadas já estão cobertas e vão ter crias. Portanto, fortalece imenso o organismo do gado. O que aconteceu com estas comunidades? A maior área pastoril de reserva que se usa para as comunidades na área da Anauíla é sobretudo o Vale do Timbolero em ligação com a Tunda dos Ramos. Esta tem sido usada, não é, há centenas de anos. Aquelas comunidades estão aí por aí entre 400, 500, 600 anos. E então, leva para ali o seu gado. E ao levarem o seu gado, ficam ali. Nos anos 40, 50, quando chegaram os primeiros colonizadores, também incorporavam o seu gado no maneamento pastoril tradicional. Infelizmente,
com o surgimento de muito dinheiro, alguns fazendeiros, a partir dos anos 60, começam a cercar. Ora, o cerco é inimigo da mobilidade. O que veio a acontecer? Começaram a cercar e começaram a haver tensões entre comunidades e fazendeiros. Tanto assim que a autoridade colonial fez sair um decreto em 1966 para chamar a atenção do setor empresarial para não ocuparem a parte da comunidade. Ocuparem cá para cima da dos gamos, porque a parte da comunidade pertencia à comunidade. E nessa altura, a autoridade colonial estava consciente de que a guerra camaleonte tinha começado, não valia a pena encontrar mais motivos para poder, digamos assim, provocar, catalisar uma revolução, piorar as coisas na relação com a comunidade. Então começou ali, diríamos assim, o calvário da comunidade. Chega a 75, o Fernando Pacheco aborda muito essa questão. Em 75, portanto, foi um jubileu, tal como nós encontramos no Levítico, praticamente foi um jubileu, porque as comunidades retornaram às suas terras, os fazendeiros, a maior parte deles saiu de Angola, e então as comunidades puderam recuperar suas terras. Mas também em 91, naquela transição, enfim, tríplice, da transição econômica, social e política, então surge agora o capitalismo. E com o capitalismo surge a transição dos direitos comunitários. Não foi salvaguardada nesta época. Aprovou-se uma nova lei de terras, mas isto não foi possível de aplicar-se ao fim rigorosamente junto às comunidades. Os que têm mais dinheiro, o setor empresarial, começaram agora a avançar com ocupações do setor comunitário. Isso trouxe muitos conflitos mesmo. E, naturalmente, um dia, teremos de ter um debate mais aprofundado sobre como equacionar a carga animal que existe, como equacionar a carga animal que haverá daqui a 10, 15, 20, 30 anos e os espaços disponíveis para as pessoas. E não só, como equacionar a possibilidade de ajudar essas comunidades a desenvolver o próprio recurso do tempo. Isso foi andando, uns estão recordados que nós nos envolvemos com muitas organizações, incluindo a ADA, no terreno a ajudar a delimitação, tanto a chamar a atenção ao governo, que liderou um programa de delimitação que devolveu às comunidades mais de 5 mil hectares. Depois, tudo isso continuou, no meio com muitos problemas, mal entendidos, mas em 2004 aprovou-se uma nova lei de terras que reconhece os chamados terrenos rurais comunitários. Então, que diz que a lei protege e respeita os direitos fundiários das comunidades rurais. Esse é o artigo 23. Essa é uma inovação. Não ficamos satisfeitos, mas já foi digamos assim, um grande avanço. Eu, quando estava a passar, quando o meu amigo Jeremy começou a falar, digamos assim, da culpabilização daqueles que recebem o crédito, de que fiscal caloteiro, não paga, etc. Me parece que os que respondem pelo poder, não quero dizer, alguns que respondem pelo poder, na relação com as comunidades, na falta de alternativas de articulação com as comunidades, na maior parte das vezes, a comunidade é culpabilizada, se não mesmo criminalizada. Por quê? Muitas vezes aparecem, diríamos, afirmações como estas: o sistema pastoril tradicional é atrasado, não presta. O gado da comunidade é de pequeno porte, sua carne não tem qualidade. As peças que infectam as fazendas têm sua origem nas comunidades. As comunidades não sabem aproveitar a terra que têm. Então é preferível, já que as comunidades não aproveitam, é preferível entregar essa terra, vai lá, 25 mil hectares, a um fazendeiro que vai produzir comida para mais de 100 mil pessoas. Este é o argumento que nós escutamos no terreno. As comunidades passam a vida em razias, são gatonas, são culpadas pelo desaparecimento do gado das fazendas. Estas e outras razões são invocadas muitas vezes como pano de fundo para justificar o chamado assalto às terras. Na terminologia dos direitos humanos a nível internacional,
que chama de land grabbing. Land grabbing é praticamente assalto às terras. Então, este assalto, infelizmente, existe e é preciso realmente pensar que isto ainda aprofunda mais a desigualdade, já que estamos a abordar a igualdade de oportunidades. E, para além disso, dentro das comunidades pastoris, existem muitos preconceitos contra as semelhantes comunidades, sobretudo contra os Kuvale e Hakavona. Diz-se, por exemplo, que os Kuvale, até hoje vivem como selvagens. Eles não fazem a escolha possível entre a vida de nômadas e a sua fixação. Seria bom que ficassem fixados em campos verdes, irrigados, arrogados por um desenvolvimento normal, enfim, ao padrão universal e dentro dos parâmetros técnicos e científicos. Portanto, como se fossem eles selvagens. Eles não dizem nada, mas quando escutam isso, riem-se. Sabe por quê? Porque têm muitos avanços, têm não sei como é, acho que são sistemas de conhecimento científico endógeno, né? Em inglês acho que é indigenous knowledge, sim, conhecimento sistema endógeno, né? Tem muitos conhecimentos. Uma brincadeira que abrimos um bocadinho. Quando um covarde olha para nós, assim com essa ferramenta toda, naquela zona que faz calor, camisa interior, camisa, casaco, como é isso? Colete, calças, meias, calçado, chapéu, ris. Por que acham que isso não é, de facto, nos adapta à ecologia? Não. Ele se põe num pano, numa zona com pouca água, onde, de fato, o sol incide de forma perpendicular sobre a pessoa. Quando o calor da terra emergir dali, ele precisa de menos água, que você está aí com muita ferramenta. Por isso é que muitos de nós não se conseguem adaptar lá. Queríamos vestir como ele, seria bom. Um segundo dado é a chamada mancha histórica. É o impacto do chamado genocídio contra os Herero, e não só. Em 1940, as tensões entre a comunidade Herero e a administração portuguesa começaram a subir. O Herero tem uma cultura de treinar o rapaz, o jovem, na iniciação masculina, sabendo, portanto, roubar o boi ou do tio, ou do avô, ou do outro, ou do vizinho. E cada depois ao vizinho vir buscar o boi. E isso entre eles funcionava normalmente. Mas chegou, de facto, o colono e interpretou aquilo como sinal de rebeldia. Então, manda os pais para usar o sistema de pagamento de impostos. Houve um conselho conjunto entre Vakuvale e Hakavona, que são parecidos, mas não são iguais, são todos Herero, para ver o que iam fazer. Decidiram não pagar imposto, registrar a autoridade colonial. A autoridade manda para lá cipaios. Naquela refrega, os cipaios ficaram no terreno, morreram, por causa da superioridade numérica, mas não era intenção de matar, era para se defender. Então foi quando o colono moveu 2 aviões bombardeiros, moveu armas, metralhadoras, foi um autêntico genocídio. Muita gente, talvez acima de 5, 6 mil pessoas, para uma comunidade muito pequena, desapareceu ali. Eu conheço 2 dos 3 cemitérios onde repousam os Hakavona, é impressionante. Os mais me dizem que em cada uma daquelas covas, 2, 3 pessoas estão lá. O cemitério chama de Njavivi, que fica na área do Pocolo, a primeira administração antes dos Gambos, antes do Xiange. Do lado da estrada estão as tumbas individuais, onde se dizem que foram enterradas 2, 3 pessoas. Do outro lado está uma vala comum que depois dos anos 80 as fábricas tiveram de soterrar, porque ainda 40 anos depois aquilo exalava tanto odores pungentes. Não foi guerra. É isso chamado de guerra dos Mucubás, mas a guerra é quando são 2 lados armados e lutam.
foi genocídio para poder praticamente submeter esta população. E para mais informação, normalmente quem quer promover uma guerra ou um conflito cria, diríamos assim, uma estrutura, não é? Uma ideologia discursiva para auto-justificar a sua ação. Dizia assim um dos ideólogos desta interpretação dessa guerra: para os colonizadores, trata-se de sertão selvagem, quer dizer, o vale, e incivilizado, como as imagens afirmam que os índios o são, usando índios contra os próprios, não é? Como única forma de relacionamento possível com as nações inferiores. Então, nessa altura, começaram a criar discursos para poderem justificar o que iriam fazer. É muita coisa que aconteceu. Houve práticas de requinte, não é? De criminalidade refinada. Houve casos em que alinhavam as vítimas, pegavam uma Mauser, a Mauser até aquela altura, até penso no meu tempo, quando a guerra começou, era a arma mais poderosa do colônia. Eu via na sua escala constava até 20. Teoricamente dizia que chegava até 20 km. Eu também fiz treinamento de armas, mas não se chegava, mas era poderosa. Alinhavam as vítimas e disparavam para ver quantas pessoas a bala levava. Outras vezes, obrigavam as pessoas a baterem palmas enquanto matam. Havia coisas terríveis que não se sabem. Não sei por que realmente a nível do Ministério da Cultura ou de outros ministérios não há, diríamos assim, no contexto da valorização das comunidades que sofreram com a colonização, reconhecimento e proteção destes sítios onde repousam muita gente, crianças, mulheres violadas, jovens, meninas, né? Filhos, rapazes, idosos. Durante 2 anos, as pessoas foram dando cansadas como se fossem, se tratassem de ratos. O que aconteceu? Para se protegerem contra esta saga, tiveram de se refugiar em regiões longínquas, foram às montanhas. Agora, com o tempo, aquilo que parecia ser uma estratégia de sobrevivência, indo para a região do interior, tornou-se um fator de distanciamento e, consequentemente, isolamento, ostracismo e exclusão. Agora os Kuvale e os Hakabon estão distantes. E com esta crise, então, a coisa está a piorar. Por isso é que, sendo elas minorias, se enquadram perfeitamente na Declaração Universal, na Declaração sobre os Direitos das Comunidades Indígenas, aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 2007. E então, apesar de que, a nível internacional, não se... Quer dizer, o conceito de ser ou não indígena não está bem concorde. Se eu aqui levantar a questão quem é indígena, quem não é, vamos entrar aqui numa discussão que pode levar anos, porque não nos vamos entender. Uns vão querer se dizer que sou indígena. Indígena, teremos o conceito colonial, não é indígena enquanto traçamento, indígena enquanto, tanto aquele que tem seus conhecimentos bem definidos, aquele que se acha que pertence a um grupo, não é? E que conhece a sua memória coletiva e que defende. Eu vou dizer que sou indígena, porque eu conheço muita coisa da minha cultura. Alguém talvez não queira ser chamado de indígena. No entanto, para estes grupos, tanto são mesmo minorias indígenas, apesar de pertencer ao grupo Bantu, porque temos outros grupos não Bantu, e este é outro problema também a defender. Precisam sim de apoio. Então, onde estão essas comunidades tão isoladas, longe, enfim, das igualdade de oportunidades, precisam de uma promoção muito especial. Obrigado. E terceiro fator que é o climático. O sistema pastoril, enquanto houve chuva abundante, enquanto houve pasto, manteve-se diante das várias disfunções do próprio Estado, daí ao encontro do cidadão, especialmente em tempo de guerra, manteve-se funcional, perfeitamente equilibrado. Agora, com esta mudança climática, o sistema está a desfazer-se. Então, o clima está mesmo a mudar, as pessoas sentem isso, nós notamos isso, a chuva não é frequente. Este ano, contávamos que teríamos uma chuva abundante, começou com força a interromper
desde dia 14 de dezembro que não cai chuva. Então você encontra na cidade dos Chiãs muitas pessoas, especialmente mulheres, fazendo trabalhos precários. Só para dar um exemplo, a mulher no Hakaona, para poder ganhar 100 kwanzas, tem de carregar 200 quilos de areia, não é, para a construção das casas. Ou seja, cada quilo de areia é igual a metade de kwanza, 0,5 de kwanza. É uma grande exploração que está acontecendo. Se isto continua, estas mulheres estão em vias de extinção. Precisam, de fato, de uma voz que advogue a defesa da situação das mulheres. Também podemos dizer que, como o outro impacto que acontece é a imigração. Temos muita juventude, o Vale, Hakabona, Ngambwe, Muina, por aqui se espalhados, precariamente integrados ou quase não integrados. Começa com uma obra ligada a uma construção. Compra bem, não tem contrato, a obra termina. Depois ele tinha pensado que Luanda era uma meia onde podia fazer muito dinheiro, até que consiga um outro emprego. Se conseguir, vive uma grande precariedade. Já recebemos muitos jovens que morreram de forma miserável cá em Luanda. E isso para dizer que este indicador pode ser um dia sinal, não é, viveiro da criação, portanto, de crime. Crime organizado começa assim. Sem falar, diríamos assim, da fome. A fome com todas as suas consequências. Há pessoas que pensam que de fato a fome diminuiu. Não diminuiu. Desde os finais de 2011 até ao momento, muita gente comeu as sementes. E então comeu as sementes. Recebem pouco apoio da estrutura governamental. Não recebem um apoio substancial. E então tiveram de comer as sementes. E agora, enfim, estão esperando a chuva, então estão em problemas. As comunidades mais afetadas são os senhores Uvali e Hakabona do grupo Herero, sem naturalmente tirar de fora os, enfim, a Banhaneca e outros tantos. E a fome vem para cá, vem mais para cá. Todo mundo sabe que as mudanças estão acontecendo. Conforme vem a desnutrição, vem a subalimentação, vem outros problemas que ela cria, vem as tensões entre grupos, a fome está a atingir idosos, enfim, e os idosos são o repertório da memória coletiva dos grupos, são eles que têm os códigos de resistência e resiliência durante, enfim, as crises, então é um grande problema que está acontecendo. Por isso é que realmente, em termos de estratégias, minha opinião pessoal, gastei muito tempo a caracterizar isso, ainda não sei. Primeiro, apostar, enfim, na agricultura familiar, né, que o meu irmão engenheiro defendeu muito bem, que não é estranha às pessoas, só que estão a fazer uma transição do sistema pastoril para um sistema integrado. Estão agora a incorporar a necessidade de uma agricultura familiar, mas sozinhos, sem apoio. Os apoios chegam atrasados, as sementes às vezes chegam atrasadas, que o governo dá e não chegam a todos. Não há um banco de dados que diz que nós precisamos de X tonelada de alimentos para dar a X pessoas, de X tonelada de semente e de que tipo de semente. O que nós assistimos é que estamos a aprender com a crise, para além de uma série de maçãs que são resistentes às secas e já não estão a aguentar as poucas chuvas, enfim, que se comece a induzir a outras culturas, como a mandioca e a batata doce. Nós vamos buscar sementes melhoradas de mandioca e de batata doce aqui baixo, não é? O Senhor Padre Zacarias, Deus o tenha, ajudou-nos de forma formidável. Tanto a agricultura familiar e nessa agricultura familiar, para além das sementes alternativas, não vale a pena apostar, diríamos assim, em grandes coisas. Ou estou a escutar, por exemplo, está-se a preparar um projeto de uma grande barragem no Rio Cabulugá. Nós já sabemos, você prepara uma grande barragem para irrigar as zonas, mas você não prepara o pessoal. Isto não acompanha com o processo de transferência de conhecimentos da parte das comunidades. O que vai acontecer? O que vai acontecer no perímetro irrigado da Matala, ou da Umpata, ou na barragem das Gangelas, em que alguns têm mais poder,
chegar e desembarcar uma parte do satélite. E as comunidades locais ficam de fora. Isso, portanto, aprofunda a desigualdade. Tem várias técnicas. Uma delas, em vez de contratar empresas de perfuração que tem um furo entre 6 a 12 mil dólares, há empresas que te fazem entre 800 a 3 mil dólares e atinge 15 metros de profundidade. Os lençóis dos Gambos não são, ou na Chibia, não são como no Cunene, onde são a grande profundidade. Ali temos montanhas, as montanhas conservam os lençóis da superfície. Então, temos muito lençol. Apesar da crise da falta d'água, de fato, muitos lençóis têm ainda muita água. E é aí onde nós queremos induzir os sistemas agrícolas. Tem outras tecnologias. As barragens de recarga, por exemplo, não vou explicar isto. Cada um depois disso vai receber o material e vai ler. E queria agradecer o nosso amigo, o Dr. João Manuel dos Santos, que nos cedeu tanto esse material. As captações superficiais ou açudes são técnicas que se podem usar, não é? As bacias retentoras, não é? Os chamados muretos de purina, enfim, tem outras técnicas, as chamadas chimpacas, que são conhecidas. As bombas que se usam a pedal, em vez de você pensar em motobomba, né? Países como Quênia, o Sudão, enfim, Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, Níger, que estão na região saaro-sudanesa, usam essas técnicas. Estão disponíveis no mercado internacional. Por que, enfim, quem é de direito não compra essas pequenas tecnologias e capacita, digamos assim, as forças? A bomba Jiriquita, que é uma outra bomba também interessante, depois já vamos ver. O sistema de Mandala, não é? E para além da área agrícola, diversificar a economia. Eu sei que cá em Luanda o debate sobre a diversificação da economia está muito quente. Eu já, quando vim para cá para Luanda, para os estudos, me recordo que havia um grande debate sobre o saneamento econômico e financeiro, porque o barril do petróleo estava baixo, era preciso diversificar a economia. Estamos a falar de 1987. Até hoje não diversificamos ao nível da superestrutura. Por que nós não lemos as comunidades já diversificaram a sua economia? Primeiro, isto aqui é obra de artesanato. Nessas pulseiras estão escritas não só as artes, mas algumas mensagens, não é? Diríamos assim, das comunidades. Estão aqui. Mas mandaram essas pulseiras, cada uma está a 150. Por favor, arriou, quem se quiser. Só para dizer que é preciso diversificar a economia através da olaria, da cestaria, dos cosméticos, do artesanato. A olaria, temos aqui a panela de barro tradicional. Esta panela de barro, do ponto de vista da preparação de alimentos, não se compara com a que vai ao fogão. O feijão que vai ali coze muito bem. E então, de fato, concorre para o nível nutricional das pessoas. Encomende a vossa panela que nós vamos preparar, a riori. Temos aqui coisas lindíssimas, essas baleias, essas quimbadas, na área da cestaria. Na área dos cosméticos, já me lembro se consegui colocar. O homem não tem jeito, estraga. Desculpe lá, estamos sem jeito. Obrigado, meu irmão. Na área dos cosméticos, o óleo Mopec, que protege o couro, o cabelo das mulheres. Por que realmente, né, vocês, as nossas irmãs, mamães, não recomendam o óleo Mopec às mucubás que estão lá como forma de ajudar a combater a fome e a pobreza? Tem muitos recursos. Quando nós vimos que desde 14 de dezembro não estava a chover, com o apoio das Nações Unidas, com o apoio do PNUD, começamos a girar nas comunidades e a promover a diversificação da economia. As pessoas responderam. Hoje em dia as mucubais andam a 40 quilômetros, aquela serra da Xela vem até cá ao cimo, traz as suas panelas e pede: Padre, faz favor, leva-nos ao banco para vender as nossas panelas. A Promaica está envolvida a dar-nos espaço com o apoio do projeto, não é? Enfim, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Estiveram lá os representantes do PNUD e ficaram admirados como é que a comunidade já está avançada na diversificação
da economia. Quando ainda aqui estamos a falar, não sei o que vocês fizeram aqui no primeiro ano. Nós temos algumas amostras. Enfim, em resumo, eu acredito que Angola, não é, para terminar, na perspectiva de Boaventura Sousa Santos, precisa de uma ruptura epistemológica. Porque, por vários motivos, não é, a mensagem, enfim, era dualista. Entre quem tem o poder e quem está no interior, ela não passa por vários motivos. Primeiro, há muita desconfiança com o chamado, o setor rural, e por arrasto o setor tradicional. Tudo que é produzido no interior, infelizmente, é visto com desconfiança como sendo de baixíssima qualidade, ou mesmo sem qualidade. Segundo, temos o conceito de que temos de produzir grandes coisas, megalomaníacas, coisas imensas, quando realmente precisamos ser humildes e escutar as pessoas.